Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Estamos juntos a partir de agora, eu, Patrícia Tosta, e você, acompanhando a nossa programação, sempre trazendo um tema, um assunto do seu interesse. Ao longo desses dias, estamos falando sobre o diabetes, as consequências, as complicações, tratamento e como você pode ter uma vida saudável, uma boa qualidade de vida, mesmo tendo essa doença, porque ela não tem cura, mas pode ser controlada. Estamos juntos aqui, você liga e participa, você participa do nosso programa através do e-mail produção@portalsaudenoar.com.br. Se é saúde, saúde no ar. É que a psicologia também é uma área que a gente pode trabalhar de forma associada. E o médico endocrinologista, Dr. Tomás Cruz, é o paciente Dr. Tomás que tem o diabetes, que cuida. Muitas vezes ele se sente desestimulado a participar, a cuidar da sua saúde, porque é uma doença que não tem cura. O que dizer para alguém que está se tratando, que está tomando medicação, que faz uso de insulina regular, mas que sabe que não vai ter cura? Ele não se sente estimulado a continuar o tratamento. E muitas vezes negligencia. É preciso saber que o diabetes tem consequências e pode ter outras complicações. Bom, toda doença crônica acaba implicando no risco do tédio, da monotonia, e o diabetes não escapa disso, né? Realmente, até hoje, diabetes não tem cura, mas nós temos investido muito sobre a busca da cura do diabetes. E eu acredito que esse século não termina sem que a cura do diabetes seja conseguida. E mais do que isso, no entanto, a prevenção do diabetes, inclusive do tipo mais comum, que é o tipo 2, é possível, tranquilamente possível hoje. Por quê? Porque além da hereditariedade, um fator muito importante é o excesso de peso, certo? Não é nem tanto o que a gente come ou o que a gente pesa. E a prevenção e o tratamento do excesso de peso pode prevenir, retardar ou até mesmo fazer regredir um quadro diabético. Não se pode perder a esperança. Exato. E esse fato de ser uma doença silenciosa, aparentemente parece que não causa o incômodo direto, embora ela esteja ali agindo, comprometendo rins, muitas vezes visão, a questão cardíaca também, leva as pessoas a achar que não estão sentindo nada. Mas estar atento às complicações, eu gostaria de falar especificamente agora, nesse primeiro momento, sobre isso, que complicações o diabetes pode trazer para o funcionamento integral da pessoa, do organismo. Bom, o diabético descontrolado está exposto a uma série de complicações. Complicações agudas, não vou falar sobre, porque são facilmente identificáveis. As complicações crônicas, no entanto, são importantes de ser prevenidas e podem ser tratadas, sejam elas as complicações visuais, a diminuição da acuidade visual, podendo marchar até a perda da visão, as complicações renais, que implicam em agressão pela glicemia aumentada, agressão do rim pela glicemia aumentada e diminuição da função renal, agressões neurológicas, a neuropatia diabética, com a perda progressiva da função dos nervos, e principalmente no tipo 2, que é o tipo associado com a resistência à insulina, esse que eu comentei sobre a obesidade, que implica em riscos cardiovasculares, sobretudo coronarianos. O diabetes também pode atingir de uma forma mais, não sei, intensa, ou se ela se agrava também na mãe, na gestante, porque algumas pessoas não tinham até então diabetes e durante o período gestacional elas vão ter a mudança na sua taxa de glicemia. Existe, quanto ao diabetes,
duas situações que a gente pode classificar como pré-gestacional. É a diabética que engravida e que atravessa a gravidez com o seu diabetes. E a diabetes dita gestacional. Gestação confere uma maior resistência à insulina e a mulher não diabética, mas com propensão para sê-lo, ela pode desenvolver diabetes. E, no entanto, deixa eu lhe comentar algo que eu julgo muito importante. Não há momento na vida de um ou uma paciente diabética em que o diabetes é melhor controlado do que durante a gravidez. Sabe por quê? Sim. Porque a mãe se preocupa não apenas consigo, mas em levar a gravidez a termo e, sobretudo, com a criança que ela vai parir, certo? De modo que, a não ser que haja muito desconhecimento, muita ignorância, muita falta de esperança, o diabetes complica durante a gravidez. Geralmente melhora durante a gravidez porque a mulher capricha muito mais. Ela quer garantir a qualidade da sua vida e também tem uma outra preocupação, que é com o bebê, que é com o feto, ali vem o cuidado durante esse período. Mas depois também, quem teve diabetes gestacional vai continuar com a doença ou não necessariamente? Não necessariamente. Talvez 30%, 40%, subsequentemente, anos depois, possam vir a ter diabetes. Diagnóstico do diabetes, doutor Tomás. Diagnóstico do diabetes. Clinicamente falando, a pessoa deve ser suspeita de ter diabetes quando ela começa a urinar demais, beber muita água, acordar de noite para urinar, isso, poliúria, polidipsia, ou comer demais, polifagia. Essa tríade leva a uma suspeita que a paciente possa ter diabetes. Essa urina, às vezes, vem com mais espessa, tem uma espuma. Algumas pessoas falam também que às vezes não leva em consideração nada disso, que aumenta... só um aspecto Sim. que é essencial. O quê? Deu formiga na urina, Isso. é diabetes. Quer dizer, grande possibilidade de diabetes, porque formiga adora açúcar, né? Sim. Então, isso realmente leva a uma suspeita muito grande. Como diagnosticar? Glicemia. Glicemia em jejum, glicemia a qualquer momento, e para confirmação, uma dosagem de uma fração da hemoglobina, que é a hemoglobina glicada, que geralmente varia entre 4% e 6%, e uma hemoglobina glicada alterada, mesmo com uma glicemia normal, pode sugerir diabetes e é preciso investir mais. A glicemia em jejum pode ser seguida de uma glicemia 2 horas depois da refeição. E há limites específicos que definem muito bem quando é diabetes. Ou então a glicemia a qualquer momento acima de 140, a suspeita é grande. Uma pergunta lá do início, o doutor Tomás, muito atento aqui aos nossos ouvintes, está dizendo que não respondemos. E depois vamos responder ao Antônio e ao Raimundo. A senhora que Sim. marcou a consulta para a mãe no neurologista fez muito bem. Eu acho que o que a mãe dela apresenta deve ter uma avaliação neurológica, certo? Agora, os cuidados a respeito do diabetes devem incluir, fundamentalmente, não há nada pior para um diabético do que fumar. Então, faça o possível para que sua mãe pare de fumar, controle o diabetes. Às vezes, controlar a hipertensão é mais importante do que controlar a glicemia. Esses são os comentários. Quanto aos outros dois, o primeiro deles fez uma pergunta... Falou que tem muita sudorese quando está trabalhando. Ele está tendo hipoglicemia, óbvio. Quando a glicemia baixa, e depende de... os sintomas variam de pessoa a pessoa, mas quando a glicemia baixa a menos de 60, a pessoa desenvolve sintomas e sinais que podem ser prejudiciais e algumas vezes fatais. Se você estiver dirigindo e tiver uma hipoglicemia, leve sempre um bombom para botar na boca e pare seu carro. Você pode bater o carro e morrer ou matar outras pessoas. Às vezes perde a consciência, a perda de consciência. Não é perda de consciência e perda de controle físico.
Quanto a... Ainda falando de hipoglicemia, eu vou voltar a falar sobre a pergunta do Raimundo, porque eu acho muito importante isso, a questão da hipoglicemia. Porque ela não avisa. Tem como avisar se a pessoa está tendo uma queda, uma baixa da hipoglicemia, ela vai sentindo. O paciente que já se conhece, ele percebe que ali está na hora dele fazer uma interferência, chupar uma bala, comer algo para levantar essa taxa de glicemia ou buscar uma emergência, dá tempo dele buscar uma emergência. E outra questão, quando essa glicemia... E por que esse descontrole? Tem a ver com a dose da medicação que está tomando, com a alimentação que não está sendo regular. Por que essa descompensação, às vezes, repentina da glicemia, doutor? Veja bem, a glicemia depende no diabético do que ele come, do que ele toma e do que ele gasta. Do que ele gasta, se ele está fazendo exercício demais e não está bem alimentado, ou tomou uma dose que seja excessiva para a sua atividade, ele vai ter hipoglicemia. Se ele não se alimenta bem e está tomando medicação, chances há que ele tenha hipoglicemia. E, finalmente, se ele está tomando uma dose exagerada de medicação, a tendência a ter hipoglicemia. Sobretudo se ele não comer bem e se exercitar muito. Não está fazendo atividade, está fazendo uso de insulina ou de medicação para o diabetes, tem que ter aquela alimentação fracionada. Ontem estávamos aqui com a nutricionista falando exatamente disso. Tomar o café da manhã e depois tem o lanche na metade da manhã, o almoço, depois outro lanche, enfim, né? Tem que acompanhar cada 3 horas. Hoje em dia, sim, praticamente todos os diabéticos têm um glicosímetro, um aparelhozinho que não é caro e que pode medir, através de umas fitas, a glicemia. Toda vez que o paciente começar a suar muito, ter taquicardia, ficar tonto, sensação de desmaio, muita fome, meça a glicemia. Ou se não tiver o glicosímetro, tome açúcar. Pode comer o quê? Uma colher de sopa, uma bala? Qual seria a dose? Até para não ter uma taxa maior. Uma bala. Bala. Se a hipoglicemia for leve, um copo de leite resolve, sem açúcar mesmo. Mas carregue sempre uma bala, porque senão, o bom é botar uma bala dessas que você morde e sai aquele melzinho que o efeito é imediato. Certo. De modo hipoglicemia, o tratamento é importantíssimo. Reconhecer e tratar hipoglicemia é muito importante. Porque mesmo controlando a dieta, não ingerindo ou diminuindo a taxa de açúcar na alimentação, algumas pessoas ainda pode aparecer com uma taxa um pouco elevada. E tem a pergunta do Raimundo, que foi sobre a insulina. A NPH que ele toma e se tem alguma outra insulina no mercado que possa resolver o problema dele. Deixa eu comentar logo essa última pergunta. Que há uma implicação ética aí que não me permite ir muito longe, porque a paciente tem um endocrinologista. Okay. Faça essas perguntas todas ao endocrinologista que ela lhe dará uma solução. E vou complementar, inclusive, essa sua fala, dizendo que o programa Saúde no Ar é um programa para chamar a sua atenção, fazer um alerta, porque através do rádio a gente atinge muita gente, mas sempre a orientação aqui é: procure o seu médico, um profissional. Se você não tem um plano de saúde, não pode pagar uma consulta particular, buscar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para que você seja encaminhado para uma unidade de tratamento, como é o CEDEBA, ou o Hospital Santa Isabel e outros ambulatórios que tratam especificamente do diabetes. A recomendação sempre será essa: procure seu médico. Quanto à insulina, a gente tem que seguir o seguinte conceito. Não troque medicações que estão funcionando direito. A NPH é uma insulina descoberta há muito tempo, mas que funciona perfeitamente. E quando ela está atuando bem, não há necessidade de modificar. Existem insulinas mais recentes, com vantagens, mas continue sua insulina NPH. Se ela está lhe controlando sua glicemia, não troque. O importante também, alguns pacientes com diabetes já têm comprometimento da visão. E às vezes eles são sozinhos, moram sozinhos, ou moram até com uma pessoa, mas não tem quem oriente. Então, na hora exata de você fazer uso da sua insulina, tem que verificar se a dosagem prescrita pelo médico é aquela. Porque tem gente que coloca um pouco a mais, ou até um pouco a menos. Isso vai prejudicar o tratamento, não é, doutor? Olha, se você é diabético e não enxerga bem, não tente ficar
controlando a sua dose de insulina. Alguém tem que fazer por você. Ou tomar aquela caneta, né? Tem aquele aparelho. A não ser que você tenha um aparelho mais sofisticado que não precise especificamente de ser auxílio visual. Okay. O que eu quero dizer é que você tomar de mais ou de menos atrapalha. Então, não se arrisque. Se você não vê bem, não se arrisque a usar a insulina com seringas comuns. Metformina é o indicado hoje para o tratamento de diabetes? Pelo que eu entendi, você toma insulina e metformina. Isso. Né? Eu vou em defesa da metformina, eu posso lhe garantir que metformina é a melhor medicação disponível para o tratamento do diabetes. Principalmente no tipo 2, diabetes adulto, diabetes que não necessariamente requer insulina. Mesmo tomando insulina, a metformina eventualmente pode ajudar no controle do diabetes. Metformina pode dar alguns efeitos colaterais, mas não existe uma medicação melhor para o diabetes do que metformina. Esse é o meu comentário a respeito. Agora, dos outros dois... Tivemos essa paciente, né, que falou, essa ouvinte que falou sobre isso. Tomou nota e a açúcar, que às vezes ela tira a açúcar toda da alimentação, mas ela continua aparecendo na taxa da glicemia. Isso aí porque, primeiro, aqui tem glicemia elevada, que já tirou açúcar, etc. Preciso ver se ela faz atividade física, não é? E se o açúcar está alto, comece uma medicação. Agora, é melhor consultar o seu médico do que eu ficar... falando aqui. E a outra disse exatamente isso. Ela já tomou alguns cuidados, ela não faz atividade física, é sedentária, tem uma vizinha, ou parente, ou cunhada, que tirou até a cervejinha, mas não se cuida direito e está sempre ali naquele limiar, doutor. Não ficou bem claro qual é a dose da glicemia para que eu possa comentar. Porque glicemia até 99 é normal, tá certo? E glicemias eventuais que não forem em jejum, podem ser depois por exemplo, 2 horas depois da refeição, até esse horário pode ser até 140. A gente quer, são muitas questões. Eu vou lembrar mais uma vez para o nosso ouvinte o nosso e-mail e o nosso portal. O e-mail produção, sem tio e sem cedilha, producão, @portalsaudenoar.com.br. É nosso site também, www.portalsaudenoar. Coloque lá a sua dúvida, a sua pergunta e quem sabe a gente vai consultando esses profissionais e tirando as suas dúvidas, sempre lembrando que o mais importante é procurar o seu médico. A gente quer agradecer muitíssimo a presença do Dr. Tomás Cruz, médico endocrinologista, que nos deu o prazer de estar aqui com a gente hoje. Olha, foi uma satisfação, apesar de nesse corre-corre a gente talvez não veicular todas as mensagens que quer, mas a mais importante que eu quero deixar aqui é a seguinte: pense sempre diabeticamente. O que é que eu quero dizer? Inclua sempre nas suas dosagens laboratoriais, inclua uma glicemia, porque a qualquer momento você pode surpreender que sua glicemia subiu, mesmo que você não tenha sintoma nenhum, porque uma leve hiperglicemia pode não dar sintoma nenhum. Sobretudo, se você tem familiares diabéticos, nunca deixe de procurar. Não fique neurótico. Diabetes não é nenhum monstro. Pode-se conviver com diabetes, pode-se tratá-lo, pode-se até preveni-lo perdendo peso. De modo que entenda o diabetes, não tema o diabetes, faça alguma coisa para não tê-lo e, se tivê-lo, alguma coisa para tratar da melhor maneira possível. Dado o recado para você, sem mais nada a dizer, só voltar amanhã com mais assuntos de diabetes, falando sobre as políticas nacionais para o controle do diabetes, que já atinge 8,5% da população. Até amanhã, muita saúde para você. Saúde no ar. Informação na dose certa.